Amigos queridos, em nome de Jesus nos reunimos nesta manhã, confiantes no seu amparo e na sua presença em nossas vidas. Mestre amado, derrama sobre nós as fagulhas do seu amor, o doce enlevo de esperança e as vibrações sublimes do seu amor pela humanidade da Terra, para que formemos um ambiente de luz, paz e grandes esperanças, Senhor, de que estamos a caminho, buscando seguir teus passos na estrada iluminativa do nosso progresso espiritual. Que as infinitas bênçãos do seu amor recaiam sobre nossos corações e de toda a humanidade da Terra, para que em seu nome possamos mergulhar nas páginas vivas do seu Evangelho. Ampara-nos nesta hora, Senhor, e dá que possamos em seu nome estarmos aprendendo a servir. Obrigada, amigos, pela presença honrada dos tarefeiros responsáveis por este Evangelho. Que de nós se sirvam como instrumentos incipientes que nos reconhecemos ser, mas estamos entregues a esta possibilidade bendita do seu Evangelho em nossas vidas. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Esse é o capítulo que fala que a luz da verdade precisa estar acima de qualquer anteparo, para que ela possa iluminar os nossos caminhos. A luz da verdade, amigos queridos, é trazida por Jesus, que decodifica as leis de Deus na proporção do entendimento do nosso estágio evolutivo nesse momento do planeta Terra. E essa verdade escancarada aciona as nossas consciências e move as nossas esperanças de progresso. Então, quando disse Jesus, aquele que quer me seguir, carregue sua cruz, quer dizer, suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe suscitará, porque aquele que quiser salvar sua vida e seus bens, em me renegando, perderá as vantagens do reino dos céus, ao passo que aqueles que tiverem perdido tudo nesse mundo, mesmo a vida, para o triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio de sua coragem, da sua perseverança, da sua abnegação. Mas aqueles que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus disse, já recebeste a vossa recompensa. Nós estamos há muitos dias nesse mesmo parágrafo, tentando compreender em nós essa assertiva de Jesus. Que simbolismo é esse da cruz? Porque quando Jesus disse, carregue a sua cruz, ele disse antes de ser crucificado. Porque a modalidade de crucificação já existia para os crimes mais específicos. E essa alusão que Jesus fez é para lembrar que essa cruz, na verdade, é o fardo leve. Por que leve? Porque o fardo é na proporção da nossa estrutura moral. A isso nós vamos entender que o planejamento reencarnatório, quando observado e vivenciado naquilo que ele trouxe de convite para nós, é a nossa cruz. Então a cruz é a consequência dos meus atos. Essa é a cruz. Então, quando eu abraço a consequência dos meus atos e reverto o fator causal do meu sofrimento de agora, quando a matriz
desse fator de dor e sofrimento é saneado no meu espírito e, consequentemente, no meu perispírito, eu estou no processo da cura do espírito. A cura do espírito se chama ajuste com as leis de Deus. E isto gera uma libertação da nossa consciência do pesado fardo das nossas iniquidades. Essa é a cura do espírito. É quando nós nos libertamos dessas matrizes enquistadas no nosso sentimento e que tem sido um arrastamento de sofrimento e dor. Então, muitas vezes, quando o corpo adoece, o corpo perece, o espírito está se iluminando na resolução das suas grandes dificuldades. E é nessa confiança absoluta que Jesus disse: negue-se a si mesmo. Temos falado todos os dias como um reforço, ainda a gente alertar. O si mesmo, o eu, um dia vai desaparecer, porque conjugaremos tudo no nós, sem perder a individualidade, sem perder a identidade do espírito. Mas o processo coletivo de avanço se fará com todos. Ainda que o progresso seja íntimo, individual e intransferível, ele se fez com todos. É essa que é a questão da nossa reflexão. Então, olha, o progresso do espírito é individual, único e intransferível. Porém, esse é o progresso. Ele não fez o progresso só com ele mesmo, ele precisou de muitos. Porque o relacionamento é a pauta do Evangelho de Jesus. Sem o relacionamento não há obras de caridade, não há construções e não há transformações de nós mesmos, não há possibilidade. E é muito interessante nós pensarmos sobre isso. Quando alguém nos pergunta, mas qual é a sua obra? Nós temos que ter algo a dizer. Mesmo que essa obra esteja no primeiro tijolo elementar de uma edificação chamada Reino de Deus em nós, que esteja no primeiro do primeiro, mas nós temos que ter claro, porque a obra do Espírito é o que ele veio em especial realizar nessa existência. Nessa existência, o objetivo reencarnatório é este. A minha necessidade de ajuste com a lei é esta e, portanto, a resultante dessa construção é a obra. Isso significa que, quando Jesus fala que a pessoa vai perder as vantagens do reino dos céus, a vantagem maior para o espírito é sair do tormento e entrar na pacificação. Essa é a grande vantagem do espírito, né? Mas como que eu vou sair do tormento e entrar na pacificação? Priorizando as questões pessoais, priorizando aquilo que é o eu mesmo, em primeiro lugar eu, porque eu não mereço, porque eu não preciso, porque eu não quero, é o eu demais exacerbado, né? E quando nós temos qualquer ação no mundo, que ela seja coletiva. Tanto isso é fato de que a ação deva ter um nós, que o espírito, para aprender a viver o nós, precisou nascer em família. Porque em família ele dependeu, enquanto criança, daqueles adultos da sua vida. Ele interagiu, ele conviveu. É para que aquele símbolo da convivência em família fosse para nós a amostragem do que é construir o reino de Deus nos sentimentos. É ali. Depois dali, nós vamos para o mundo, né, na vida coletiva, profissional e espírita, né? E isso são etapas de um mesmo processo onde nós estamos aprendendo a seguir Jesus, né? Porque quando Jesus disse, siga-me, né? Siga-me, ele, para dizer que deveríamos segui-lo, ele disse o roteiro. Quando Jesus se reúne com os apóstolos pela primeira vez,
para mostrar o roteiro iluminativo que ele teria trazido para nós, aquele era o caminho. Então, eu sou o caminho, mostrou o caminho. Eu sou a verdade, sou as leis de Deus. E a vida eterna, que são as boas novas do reino de Deus. Então, é muito importante nós trazermos para o nosso dia a dia e percebermos se nós estamos no exercício de negar a nós mesmos. O que é negar a nós mesmos? É abrir mão de tudo aquilo que não é de natureza divina em nós. Tudo aquilo que são fantasias, ilusões, materialismo, tudo aquilo que nós temos que abrir mão. Porque se não abrirmos mão, o caminho que Jesus nos ensinou, ele tem uma porta estreita. Essa porta estreita é individual. E como poucos passam, porque só passam aqueles que já se despojaram, que já estão apenas na vivência do espírito que são, e não dos personagens que a vida nos convida a exercitar. São coisas bem diferentes. Então, receberão na vida futura o prêmio de sua coragem, porque a coragem da fé está nesse capítulo, acabamos de falar sobre isso, né? Não existe coragem de fé maior do que o perdão. Perdão é a coragem da fé. A coragem da fé, através da renúncia, é um exercício espetacular de fé, de confiança e de todos os valores morais que o Evangelho de Jesus nos convida. A indulgência, a piedade, a benevolência são construções do reino de Deus em nós. Isso significa construir o reino de Deus em nós. Então, nós vamos trazer uma mensagem também para colaborar com esse momento, que é do Fonte Viva, porque Jesus está nos convidando, né? Deixem tudo, peguem sua cruz, ou seja, assumam a consequência dos seus atos, se ajustem com a lei e sigam-me, que é um processo. Então, o que será seguir Jesus? Porque Jesus, no Sermão da Montanha, nos convidou todo o tempo, o vinde a mim. Vinde a mim. Deixe tudo que não seja de natureza divina e siga-me. Porque para que eu seja o seu caminho, precisas passar pela porta estreita. Então tem uma lição aqui do Fonte Viva, que ela vai falar sobre que Jesus está nos convidando há milênios, mas a indagação que Emmanuel traz é: consegues ir? Jesus disse, vinde a mim, mas eu estou indo, consigo ir? É uma reflexão, amigos. Então, o crente escuta o apelo do mestre, os crédulos, né? Anotando abençoadas consolações, porque o Sermão da Montanha é um roteiro de esperança, né, amigos? É um roteiro de bem-aventuranças, de regozijo, pelas lutas que travamos para domar as nossas más tendências, né? O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Então, as falas de Jesus são impactantes e, quando pronunciadas, elas carregam o magnetismo próprio do Cristo naquele momento. Então, vamos pensar numa casa espírita, aqueles que acreditam, aqueles que têm o doutrinador, aqui uma palavra atualizada seria aquele que explana sobre o Evangelho. Ele repete o Sermão da Montanha para comunicar vibrações de conforto espiritual aos outros. Mas eu não sei se ele está no conforto espiritual.
ou se ele está usando do seu magnetismo, da palavra, né, para conduzir as pessoas, mas talvez precisa refletir se ele está no conforto espiritual das bem-aventuranças. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. O quanto nos pacifica, né? Ouvir é um orvalho de esperanças que Jesus nos traz, né? Aquilo refrigera a nossa alma, suaviza as nossas chagas, o benefício que isso nos traz quando estamos inquietos e atormentados. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o "vinde a mim" do Senhor, quão difícil é ir para Ele. Então, receber o Sermão da Montanha, o "vinde a mim", é um bálsamo, é o convite. Mas quão difícil é ir. Porque nós também falamos "vinde a mim, Senhor". Queremos que Jesus venha a nós. Jesus disse "vinde a mim" para irmos a Ele. E nós falamos "vinde a mim, Senhor", para que venhas ter comigo. Mas aqui a pergunta, quando Jesus estende as mãos e diz "vinde a mim", eu preciso fazer o movimento de ir e não de esperar que Ele venha. É muito interessante essa reflexão para a gente se perceber, né? Jesus está nos convidando, "vinde a mim", mas o roteiro que Ele propõe é de renúncia, é de sacrifício dos interesses pessoais, é de acanhar a nossa personalidade aguda e expandida, é de nós termos um lastro de moral, de caridade. Esse é o convite de Jesus. É suportar corajosamente a nossa cruz, que é a consequência dos nossos erros. Então, eu prefiro que Jesus venha a mim, me abençoe e eu fico reconfortada. Isso chama imaturidade do senso moral. Nós estamos na imaturidade, porque o convite é que movimentemos as nossas forças para tomar a nossa cruz e segui-lo. É o inverso do que nós buscamos. Então, aqui as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da convivência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Em algum ambiente está acontecendo isso. O convite de Jesus que promete a renovação da jornada redentora. Todavia, essa é a esperança do convite de Jesus, do "vinde a mim". Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Então, ele está ali. Eu sei que eu tenho que fazer o percurso para ir a Jesus. Eu sei que eu tenho que fazer. Primeiro, arcando com o fardo das minhas iniquidades, que serão resolvidas no percurso de seguir Jesus. Em que momento eu me ajusto com a lei? No percurso de seguir Jesus. Esse percurso de seguir Jesus nos faz lembrar aquela passagem do quarto homem sábio, que era um quarto mago dos reis, que foram levar os seus presentes amorosos a Jesus, mas esse último, ele tinha muitas pedras preciosas e ele, sinalizado pela estrela de Belém, queria seguir Jesus, porque intuitivamente, mediunicamente, ele também sabia que o Mestre havia chegado neste planeta, que o Messias estava encarnado neste planeta
e quis seguir Jesus. E todas as vezes que ele tinha notícia de onde Jesus estava, ao chegar, Jesus já tinha seguido à frente. E nesse percurso, do ponto onde ele estava até o ponto em que ele encontraria com Jesus, ele parou porque ficou sensibilizado com as dores do caminho. Ele parou quando alguém infeliz e doente o solicitou. Ele parou quando aquele povo morria de fome porque não sabia cultivar alimento como trigo. E ele parou por uma grande temporada para ensinar aquela comunidade ao plantio do trigo para que não morressem de fome no Vale dos Leprosos. Ele parou quando um soldado quis agredir uma criança. E a todas essas ações ele foi doando as suas parcas pedras preciosas para libertar as pessoas, para ampará-las, para socorrê-las. E quanto mais ele corria, mais distante Jesus ficava. Ele ouvia falar onde estava e andava. E enquanto ele andava, ele realizava ações profundas de caridade, sem o saber. E ele levou 33 anos para chegar a Jesus. Do dia do nascimento, e ele só consegue ficar à frente da crucificação quando ele chega e ele diz: Senhor, cheguei tardiamente. Ao que Jesus responde para ele que tudo aquilo que ele havia feito para Jesus. A mim fizestes. Então esse é o caminho para Jesus. Ele não foi para ficar contemplando Jesus beatificamente. Ele foi movido pelos seus valores, construindo o que podia construir ao longo dos 30 anos para encontrar Jesus. Então, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. O que é o ânimo? Pessoa animada é que tem vitalidade. De onde vem a vitalidade do espírito? Da sua maior força. Qual é a maior força do espírito? O sentimento. Então, o espírito que tem sentimentos vivos, ele tem uma vitalidade maior. Ele não esmorece no caminho, porque para ele ter construído sentimentos, ele já sabe se sacrificar, já sabe renunciar, já sabe perseverar, já sabe construir o bem. E é por isso que ele é dotado de uma força motriz chamada vontade. Mas alguns que se entreteram com as ilusões do mundo, sempre diante de um obstáculo estarão mais frágeis, bem frágeis. Então, acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida. Então, sempre vem o socorro para amenizar as nossas dores. Mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Estamos presos. Impraticável libertação de impedimentos de coisas, apegos, interesses pessoais. Estamos presos nisso. Porque Jesus convida o jovem rico. Quer ir ter comigo? Ele disse: amanhã, hoje vou correr de biga. São os seus interesses pessoais. E nesse mesmo dia em que ele correu de biga, sofreu um acidente e veio desencarnar. Então, nós estamos dizendo: amanhã, Senhor, quando eu me aposentar, quando eu não tiver problemas financeiros, quando meus filhos crescerem, quando minha família estiver tudo bem, aí eu vou pensar no que eu posso fazer para seguir Jesus. Sendo que seguir Jesus é viver tudo isso que a injunção reencarnatória nos recomenda. Então, Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos.
todos os dias, porque os braços de Jesus nunca se abaixaram. Sempre estão ativos, socorrendo. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis, e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Então, precisamos ter assim bastante alegria de sentir que nós já fizemos essas escolhas, de estarmos a caminho com Jesus. Isso é um fato no nosso espírito. Nós já fizemos a escolha. Nós já temos passado por várias situações de testes probatórios para aferir se a nossa condição é uma condição de servir. E se nós não estamos ainda de todo prontos, nós estamos ali engrossando as fileiras dos candidatos à seara de Jesus. Porque as ilusões do mundo já não tomam conta da nossa mente como outrora já tomaram. Porque os atalhos já não fazem atrativos para nós. E porque o roteiro iluminativo nos faz fiéis ao conhecimento adquirido, e a coerência começa a esculpir em nós o fio de prumo alinhando aquilo que sabemos, daquilo que vivemos, daquilo que somos, daquilo que queremos ser para prosseguir. Então, em suma, é muito doce escutar "Vinde a mim". Que bálsamo! Mas eu tenho que marchar para o objetivo. Eu tenho que sair de mim para chegar. E Emmanuel termina essa reflexão dizendo assim: é muito doce escutar o "Vinde a mim". Entretanto, para falar com verdade, consegues ir? Que é o título da lição. O chamamento conhecemos, mas estamos no movimento de ir ou estamos esperando que ele venha? Vamos refletir, fazer a nossa prece. Mestre amado, aqui estamos, Senhor, imantados pelas vibrações sublimes do seu amor. Aqui estamos, Senhor, ombreando-nos uns aos outros, buscando fortalecer-nos reciprocamente para não esmorecermos no caminho. E quando os nossos passos estiverem vacilantes, nossos joelhos desconjuntados, arcados perante as nossas próprias dificuldades, eis que mãos amigas e misericordiosas se estendem para nos erguer, para nos socorrer, para nos amparar. E que esta legítima fraternidade, Senhor, se faça nos pequenos grupos de convivência que somos convidados a experienciar o seu evangelho de amor. E nesta multiplicação singela, contagiante pela sua misericórdia, Senhor, os grupos de fraternidade e de amor nas casas espíritas abençoadas seguem firmes e resolutos, para que a ninguém falte a misericórdia de Deus e o amparo generoso de Jesus. Oremos por todos os nossos irmãos em tormentos e aflições, em todos os planos deste planeta, para que os servos de Jesus na terra continuem dioturnamente arregimentados pela força da paz,
a espraiar bênçãos a todos os corações. Vibramos, Senhor, por aqueles que estão registrados em nossos cadernos de vibrações, que se encontram acamados, atormentados, necessitados de toda sorte, que sintam a visita amorável destes benfeitores em favor de todos. Assim, Mestre amado, com alegria e paz em nossos corações, encerramos o Evangelho desta manhã dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens, hoje e sempre, e que assim seja.